Alguns anos atrás, na cidade de York, existia uma sociedade de magos. Eles se reuniam na terceira quarta-feira de cada mês e liam ensaios longos e enfadonhos sobre a história da magia inglesa. Eram magos cavalheiros, ou seja, nunca fizeram mal a ninguém por meio da magia, nem por meio dela jamais fizeram algum bem. De fato, para falar a verdade, nenhum deles nunca recorreu ao menor encantamento, nem por meio da magia jamais fez uma folha de árvore tremular. Nunca alterou o curso de uma partícula de pó, ou mudou um só fio de cabelo da cabeça de alguém. Porém, feita essa pequena ressalva, os magos tinham a reputação de ser os cavalheiros mais sábios e mais mágicos do condado de York. Sejam bem-vindos a mais uma estalagem do Fim do Mundo. Como a gente apresentou nos episódios passados, dessa vez a gente vai começar, nosso projeto de leitura conjunta do Jonathan Strange e Miss Norrell, da Susanna Clarke. É uma história que se passa na Inglaterra do século XIX, mas uma Inglaterra em que a magia existe. Na verdade, já existiu 300 anos atrás. E ela parou de ser praticada. Tudo isso está relacionado a um dos últimos magos áureos, que é o Rei Corvo, e que existe uma profecia que garante que esse mago vai retornar. Tudo isso está relacionado a dois outros magos, só que esses do tempo atual, digamos assim, da história, que são o Jonathan Strange e o Miss Norrell, que são os dois magos que dão título ao livro, E eles juntos vão se meter em algumas confusões, e a gente vai acompanhar isso nesse projeto de leitura. A nossa proposta com esses episódios é reler o livro, no caso meu e da Carol, mas que vocês leiam também, nos acompanhem, e ver a série da BBC, pra gente ir juntos comentando os detalhes da história, apresentando pra vocês, fazendo uma comparação entre série e o livro. E assim, a ideia realmente é despertar em vocês a vontade de ler esses livros e conhecerem essa história que é realmente, apaixonante. É um livro que é muito bom, é muito, muito incrível, mas que infelizmente ele não é tão conhecido e nada aclamado aqui no Brasil. A cada episódio nós vamos analisar 3 capítulos do livro. Esses episódios vão sair sempre nos episódios de número 3, 6, 9 e assim por diante. Então dá tempo de vocês se prepararem, lerem esses 3 capítulos por episódio, e se você ainda não leu, dá tempo de parar aí um pouquinho pro episódio, ler esses 3 primeiros capítulos e voltarem pra ouvir depois e acompanharem com a gente. O livro ele foi publicado aqui no Brasil em 2005 pela Companhia das Letras, apenas um ano depois do lançamento na Inglaterra. Ele foi lançado numa edição de capa branca com um corvo ilustrado. Essa edição ela foi reeditada algumas vezes com mudança na capa, Ele também veio em capa preta e capa branca. Em 2015, o livro ganhou uma nova edição com uma ilustração bonita na capa e que ganhou uma introdução do Neil Gaiman, que foi a introdução que a Carol citou no nosso primeiro episódio. E antes de a gente começar a ler os capítulos propriamente, eu quero dar uns recadinhos. Primeiro, para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. A gente é o Estalagem Podcast no Instagram, o Estalagem Pod no Twitter, e vocês podem escutar a gente no agregador de podcasts preferido de vocês e também no YouTube. É só procurar pela gente como Estalagem do Fim do Mundo, que os episódios estão lá. E também outro recadinho, eu acho que se você chegou até aqui você já deve saber, mas não custa lembrar, esse episódio vai ter spoiler. Nosso objetivo não é adiantar muito as coisas que vêm nos próximos capítulos, para vocês não perderem também as surpresas que vão vir. Mas a gente vai comentar, destrinchar cada episódio aqui. Se você ainda não leu, vai ter spoiler. Capítulo 1. A Biblioteca de Heartfield. O livro começa falando da Sociedade de Magos de York e fala que eles costumavam se reunir na terceira quarta-feira de cada mês para ler ensaios sobre magia. E aí ele diz, que apesar de eles serem os cavaleiros considerados mais sábios e mágicos de York, eles mesmos nunca haviam praticado nenhum tipo de magia. Isso é para deixar bem claro que eles eram magos, teóricos, eles não eram magos praticantes. E aí, uma curiosidade aqui colocada no comecinho é que quando o narrador fala da tendência que os magos têm de ter desavenças entre si, que eles estão sempre em volta de picuinhas, de discussões entre si, isso é uma nota de um livro que foi escrito por Jonathan Strange, que a gente vê ali na notinha de rodapé,
que essa é uma citação de um dos textos do Jonathan Strange. Então é só para marcar assim o primeiro contato que a gente tem com o Jonathan Strange, que a gente ainda não sabe quem é, mas que a gente já sabe que ele escreveu um livro. E aí esse primeiro capítulo fala do John Segundos e a primeira reunião que ele teve junto com esses magos da Sociedade de York. Ele chegou lá, né, se uniu ao grupo em 1806, chegou lá, foi meio puxar o saco de todo mundo, falar que os magos do norte, né, que é onde fica York, sempre foram mais respeitados, e falar de todas as figuras importantes que já fizeram parte da sociedade, né. E aí, ele conclui a fala dele dizendo que ele já estudou muito magia, já teve acesso a muitos textos, muita literatura, mas que ele está se questionando, afinal, por que não se pratica mais magia na Inglaterra. Inicialmente ele acha que esse questionamento vai também despertar a curiosidade dos magos ali da sociedade, mas na verdade essa pergunta dele não é muito bem recebida. Uma grande parte dos membros da sociedade não gostou muito desse questionamento, por mais que fosse uma coisa óbvia, porque realmente um mago que não faz magia, né, todo mundo vai se perguntar isso em algum momento, mesmo uma criança se perguntaria. Mas eles não gostam dessa pergunta, principalmente porque eles não sabem a resposta, né? E também se gabam muito de ser mágicos que apenas estudam a magia. E aí o Dr. Foxcastle, que é o presidente da Sociedade de York, ele é uma figura de liderança ali entre eles, ele acha essa pergunta equivocada e acha que os magos não precisam praticar magia da mesma forma que os botânicos não precisam criar flores ou astrônomos reorganizar as estrelas. Ele até tem uma fala que ele diz assim: o mago, meu senhor, estuda magia praticada muito tempo atrás, por que esperar dele mais do que isso? Então, logo de cara, a pergunta, o questionamento dos Segundos não é muito bem recebido, né? O Mr. Hart, ou Hunt, o Segundos não entendeu muito bem, é um cavalheiro meio apagado, com roupa apagada, com um jeito apagado, que fala de uma forma apagada, né? E ele diz que não tem muita expectativa sobre o que um mago deveria fazer. É interessante ver que, nesse ponto, a autora, sempre que ela volta a se referir a esse Mr. Hart ou Hunt, ela sempre acentua essa confusão que o Segundos faz, justamente para reforçar ainda mais a insignificância desse personagem e como ele não tem nada de interessante a acrescentar. Aí ele, Mr. Hart ou Hunt, fala que a magia praticada era vulgar, estava associada a ciganos e ladrões e que o dever de um cavaleiro era estudar e não praticar a magia. E ele fala que a magia, no sentido prático, estava degradada. Então é uma atitude bem classista da parte dele, né? Queria saber sobre magia, queria estudar sobre magia, mas tudo que estava envolto a magia para ele não era bom o suficiente para ele. Era coisa de gente que não estava no mesmo nível, na mesma classe social dele. Apesar desses argumentos, né, muitos dos magos da sociedade começaram a se questionar a mesma coisa que os Segundos. Um deles foi o Mr. Honeyfoot, que já se posicionou ali e apoiou os Segundos, porque ele achou realmente o questionamento muito perspicaz. O Dr. Foxcastle, ele passou logo a ser mais e mais sarcástico, que foi minando a confiança do Segundo. Apesar de que o Honeyfoot estava ali incentivando ele e dando todo o apoio que ele precisava, né? Foxcastle, ele acaba concluindo que o Segundos ele quer levar a sociedade de York para o mesmo fim da sociedade de Manchester. Que a gente fica aqui sem saber exatamente o que aconteceu, né? Isso fica meio jogado, mas é informação que a gente vai fechar ali mais na frente. Em suma, o primeiro dia dos Segundos deu totalmente errado. Né? Ele achava que ia chegar lá arrasando, com seus questionamentos, puxando o saco das pessoas, falando das referências que ele tinha, mas na verdade o que ele encontrou foi gente muito preconceituosa e pouquíssimo curiosa. E o que parece é que aqueles magos eles estavam muito confortáveis onde eles estavam e eles não queriam mudar esse status quo. Após esse encontro acalorado, os Segundos e o Honeyfoot eles acabaram se aproximando muito. Né? Eles passaram a jantar com muita frequência na casa do Honeyfoot, o que o Segundos achou muito bom, porque ele era um cara solteiro, sem grande fortuna, e o Honeyfoot tinha 3 filhas bem bonitas. A senhora Honeyfoot, ela considerou o Segundos um verdadeiro cavalheiro, mas ela achava que isso não tinha muito benefício naquele momento, né? Pois não estava muito em alta ser modesto, comedido e bondoso, ter boas características como essa. A partir desse momento, eles realmente passaram a ficar cada vez mais juntos e eles continuaram com esses questionamentos, né? Sobre por que não se praticava mais magia na Inglaterra. O Honeyfoot, ele ficava divagando e se lembrando da época dos magos áureos, né, nos tempos medievais. Ele achou que eles deveriam seguir os exemplos desses magos, de quando tinham um problema, estavam em alguma empreitada,
eles costumavam viajar, enfim, passar dias, às vezes anos, à procura da solução para esse problema. Costumavam ir para regiões da Inglaterra, Irlanda, Escócia, regiões essas remotas, né, onde a magia era mais forte. E às vezes eles iam em outros mundos, mas ninguém sabia dizer exatamente para onde eles iam e o que eles faziam quando chegavam lá. Só que o Honeyfoot, ele não estava muito afim de sair de casa, estava meio frio, mas ele sabia que de fato eles teriam que ir a algum lugar falar com alguém. Ele acaba chegando à conclusão de que eles precisam realmente procurar alguém. E se lembra que alguns anos antes na sociedade ele ouviu falar de um outro mago ativo em York. Né? Só que esse mago, ele vivia numa região mais remota, passava muito tempo lendo livros esses de magia e bem raros, e que ele não se relacionava muito com o pessoal da sociedade. Na verdade, ele não era próximo de nenhum deles. O Honeyfoot, ele acaba resolvendo escrever para esse mago e o convida para participar da sociedade de York. A carta foi logo respondida com uma negativa cheia de desculpinhas, sabe? Ele diz que é muito longe, as estradas estão ruins e tal, e enfim, diz logo que não vai rolar não. Essa carta ela foi examinada por todo mundo, todos os magos ficaram curiosos, e eles acabam chegando à conclusão de que a letra miúda deveria pertencer a um mago não muito razoável, né? O que não faz muito sentido. E eles acabam esquecendo logo dele, né? Apesar de que eles ficam sentindo porque a biblioteca dele parecia ser ótima, infelizmente eles não poderiam conhecê-lo. E o Mr. Honeyfoot não conseguiu deixar isso pra lá e resolveu mandar uma carta para esse mago dizendo que ele e os segundos iam visitá-lo numa terça-feira aí após o Natal. Já foi se convidando, né? E o mago acabou concordando, né? E o Honeyfoot, tadinho, ficou assim super feliz, né? O segundos leu na carta, aqui abrindo aspas, né? Confesso que me sinto um tanto incapaz de entender o motivo de uma honra assim tão súbita. É quase inconcebível que os magos de York, com toda a boa sorte da companhia mútua e o incalculável benefício da sabedoria comum, tenham a necessidade de consultar um estudioso solitário como eu. E aí o Segundos percebeu logo, né, o sarcasmo das palavras dele e ficou meio sem vontade de ir, mas o Honeyfoot estava tão empolgado que ele acabou indo por achar que devia isso a ele, né. No caminho para Heartfield Abbey, que era um pouco distante da parte onde eles moravam de York, né, ele começou a questionar o Mr. Honeyfoot sobre o que afinal tinha acontecido com a Sociedade Culta dos Magos de Manchester, que havia sido mencionada pelo Fox Castle, né, durante a discussão da primeira visita dos segundos da Sociedade de Magos de York. O Honeyfoot explicou que a Sociedade de Manchester havia sido fundada um pouco tempo atrás por pessoas de classe mais pobre, clérigos, advogados e ex-comerciantes. Então o Fox Castle achava que essas pessoas não eram boas o bastante para serem magos, né, reforçando aí essa visão elitista que ele tinha de quem deveria estar envolvido ali com a magia, né. E isso é uma questão que é abordada diversas vezes na obra, né? A questão de o quanto que o teu berço limita ou então te dá acesso a conhecimentos e ou até uma carreira diferente, né? E é uma coisa que é muito presente na Inglaterra, que às vezes não basta nem você ser rico, ter dinheiro e prosperar. Se você não tem um título de nobreza, você também continua não podendo fazer parte de certos círculos sociais. E aí, voltando à questão assim, do que aconteceu com a Sociedade dos Magos de Manchester, ele fala que eles queriam trazer a magia de volta ao mundo, mas por meio da ciência, que eles chamavam de taumaturgia racional. Como não obtiveram sucesso nisso, né, nessa empreitada, eles chegaram à conclusão de que, na verdade, não existia e nem jamais existiu magia no mundo. E, segundo eles, os magos áureos eram impostores e o Rei Corvo era uma invenção dos ingleses do norte para se proteger do sul. O Mr. Honeyfoot fala que não se lembra bem de que explicação que eles deram pro Reino Encantado, mas o fato era que a sociedade já havia acabado depois disso. Um dos participantes tinha até falado em publicar um livro sobre tudo que eles tinham pesquisado, mas quando chegou o momento, se abateu nele uma melancolia e ele não conseguia ter forças nem para começar. E aí a gente fica meio questionando aqui, né? O que aconteceu? O que é que rolou? Os segundos, então, comenta, já que eles estão ali conversando, né, nesse caminho, que há 3 anos, em Londres, um mago de rua convenceu ele a pagar um valor alto em troca de um segredo. E esse segredo era que 2 magos iriam restaurar a magia à Inglaterra. Ele falou que não acreditava em profecias, mas que de uma forma ou de outra foi aquilo que trouxe ele a York. E também levou ele a se perguntar o porquê do fim da magia, né? E aí o Honeyfoot faz assim meio que uma brincadeira e fala: será que não poderia ser nós dois, esses magos da profecia?
E o Segundos fala que não, infelizmente, que o mago de rua falou pra ele que ele não era um desses grandes magos que iriam fazer a magia retornar. Quando eles chegam a Hearthfield Abbey, né, que já foi uma abadia de fato, mas que havia sido demolido muito tempo atrás, eles observam que a casa era bem bonita, mas meio quadradona, né, tinha uma aparência sólida e era cercada por árvores bem fantasmagóricas. O clima nesse dia estava meio cinzento, né, tendendo a algo meio soturno, digamos assim. O mago, né, que eles estavam indo encontrar era o Mr. Norrell, que estava esperando pelos dois no vestíbulo. Ele era miúdo como a sua caligrafia, e aí eu fico me perguntando se isso significava que ele também não era um mago razoável, como os outros magos haviam pressuposto. Eles foram levados para uma sala com uma lareira. Não havia velas, nem luz nenhuma ali que justificasse a iluminação do ambiente, né? Porque as luzes que entravam pelas janelas eram cinzas, eram luzes meio soturnas e pouco animadoras. O Segundos fica imaginando se haveria uma outra fonte de luz, seja uma outra lareira ou velas que ele não estava vendo. Ele acaba se virando muito no ambiente procurando, né, essa fonte de luz, e ele acaba encontrando apenas um espelho e um relógio antigo. O Norrell, puxando papo, ele diz que já leu um texto dos Segundos sobre os êxitos mágicos do Martin Pale, que foi um dos últimos magos áureos e também um dos últimos a se aventurar no Reino Encantado. Só que ele acaba completando dizendo que o Segundos esqueceu de mencionar o mestre Fallowfoot, e que sem ele a história estava bem incompleta. Segundos, ele não fazia ideia do que o Norrell estava falando, e aí depois o Norrell se dá conta do porquê. Que o relato, né, dessa relação entre o Fallowfoot e o Martin Pale estava numa história escrita pelo Hogarth e Pickle, que era uma obra que o Segundos muito provavelmente não leu. O Norrell, ele acaba ficando feliz por isso, porque ele achava essa dupla detestável. O Honeyfoot, ele fica entusiasmado quando escuta falar desse livro, e ele lembra que ouviu sobre a biblioteca do Norrell. Né? O Norrell chega à conclusão de que essa fofoca aí sobre a biblioteca dele acabou sendo feita pelo Thorogood, que era o homem de quem ele comprava livros e objetos raros, no centro de York. E pensando sobre isso, ele chega à conclusão de que o Childermas estava certo. Esse cara, ele era seu procurador, seu aprendiz, e que ele havia dito que o tal do Thorogood não era um cara muito confiável. O Honeyfoot, ele ficou pensando que se aquela biblioteca fosse dele, todo mundo ia saber a respeito. Ele ia querer, assim, que todo mundo ficasse elogiando e falando e querendo ver a biblioteca, sabe? E aí, nessa empolgação, ele acaba pedindo pra ver a biblioteca e o Segundos pensa logo que o Norrell ia acabar negando. O Norrell, de fato, concorda, o que surpreende os dois, e leva os dois por corredores, escadas, enfim, pelo caminho entre a sala em que eles estavam até a biblioteca. O Segundos, ele é um cara que sabe se localizar bem. Onde ele estiver, ele sabe dizer para que lado é o norte ou o sul. Mas ele acha o caminho até a biblioteca muito confuso. Quando ele chega lá, ele tá com uma sensação meio estranha, mas ele olha pro Honeyfoot e ele parece estar de boa, não sentiu o mesmo incômodo que os Segundos. A luz na biblioteca, ela também não bate com a luz que entra pelas janelas. Né? Ele olha por ali, pela janela também, e fica meio confuso sem saber em que parte da casa estava. É como se ele não soubesse se ele tinha subido ou descido, em que pavimento da casa ele estava, se ele estava no lado norte ou no lado sul, enfim. É como se ele não soubesse de fato dizer onde a biblioteca se localizava dentro da casa. Lá eles encontram o tal do Childermas, e numa nota de rodapé, o narrador ele acaba explicando qual é a diferença entre livros de magia e sobre magia. E ele falando sobre isso diz que um estudante de magia ele aprende isso muito cedo. O que difere esses livros é o seguinte: os livros de magia eles foram escritos antes da magia acabar. E os livros sobre magia foram escritos depois. Os de magia, eles deveriam ter sido escritos, eles foram escritos por praticantes dela, né? Mas infelizmente os magos áureos, eles escreveram muito pouco. Alguns deles até eram analfabetos. E os magos, eles só se dedicam a escrever livros quando a magia já está em declínio. Então esses livros, né, que são mais comuns, são todos sobre magia, enquanto os de magia são bem raros. Quando a magia ela era praticada, não havia muita necessidade de se registrar isso, né? As pessoas não estavam muito preocupadas em guardar o conhecimento, porque ele era um conhecimento comum. É como se todo mundo tivesse acesso a ele. A partir do momento que se torna escasso, né, houve-se esse cuidado em guardar essas informações, e aí acontece mais um problema que a gente já comentou antes, sobre essa diferença entre classe, né? Enquanto a magia existia, que todo mundo tinha acesso a ela, muito provavelmente ela era praticada pelas pessoas comuns, as pessoas que não eram nobres. Enquanto, a partir do momento em que ela se tornou escassa, que ela parou de existir, na verdade, e houve esse cuidado de guardar essas informações,
de se escrever relatos sobre ela, isso passou a ficar na mão de poucos, né, dos nobres. E que provavelmente esses nobres, se conhecessem os magos daquela era, iriam desprezá-los, porque provavelmente não eram as pessoas da mesma classe. E aí o narrador volta a explicar, a falar sobre a biblioteca de York, dizendo que ela é uma biblioteca considerada boa até. Ela tinha 5 obras que eram consideradas de magia, que eram livros bem raros, mas quando comparada à biblioteca de Hertford Webb, ela era minúscula, porque nessa biblioteca só o que se tinha eram livros de magia. O Segundos, ele dá uma olhada num título chamado Como Indagar a Escuridão e Entender Sua Resposta. E o Norrell já diz que não valia a pena dar muita atenção, porque esse livro era bem descabido. Inclusive, eu gostaria muito de lê-lo, porque eu achei esse título maravilhoso. Sim. Depois, ele olha para as instruções de Bellasis. Ele comenta que todos os exemplares desse livro tinham sido destruídos muito tempo atrás e ele fica muito surpreso por encontrar um ali. O Norrell fala que ele já deu muita atenção para esse autor, mas que ele se decepcionou. Ele fala que o livro é esotérico quando deveria ser inteligível e inteligível quando deveria ser obscuro. Ele também cita outro livro chamado As Superioridades da Magia Judaico-Cristã e diz que o autor era um bêbado, adúltero e tratante. A gente também chega à conclusão aqui de que o Norrell, ele não menosprezava apenas os magos vivos, mas os mortos também. E assim, eu me pergunto, quem que ele não menosprezava, então, né? Talvez apenas ele mesmo. Vendo todos esses livros, o Mr. Honeyfoot, ele fica encantado, né? E ele chega à conclusão que a resposta para o questionamento dele estava ali, entre algumas daquelas páginas. Mas aí o Mr. Norrell já dá uma resposta bem seca para ele, dizendo que duvidava muito, e o Childemas dá um risinho irônico para ele, rindo, né? Debochando do Honeyfoot. E nesse momento, os Segundos repara um pouco no Childemas e fica se perguntando que tipo de serviço aquele cara meio misterioso, desgrenhado, fazia pro Mr. Norrell, né? Aí o Segundos, ele pega um exemplar das instruções e ele lê um texto falando sobre a Inglaterra, o reino encantado, em um país que supostamente estava ali do ladinho do inferno. Ele já tinha ouvido falar do vínculo mágico entre esses 3 lugares, mas ele nunca tinha visto uma explicação tão detalhada como aquela e diferente como aquela. Ele era um estudioso, então ele já tinha tido acesso a vários outros textos, vários outros livros, e ele nunca tinha visto aquela explicação específica. Aqui é interessante de notar que a gente tem um narrador que não só ele é onisciente, ele sabe tudo o que está se passando ali na cabeça dos personagens, e principalmente nesse capítulo ele dá muito uma visão pelas lentes dos Segundos, né? Mas ele também, ele é um personagem, né, de certa forma, porque ele está inserido naquela história. Então ele também faz parte daquele universo no qual ele está narrando. E aí a gente está aqui jogando alguns conceitos como Reino Encantado, Magos Áureos, e citando alguns nomes, né, como Martin Pale. Só que a autora, a forma como ela usa, né, a narração dela, ela joga esses conceitos pra gente, mas ela não explica. E aí, através das notas de rodapé, a gente fica sabendo quem são essas pessoas e o que é esse tempo áureo, quem são esses magos áureos e algumas outras curiosidades que ela vai jogando ali pra gente entre uma nota de rodapé e outra. Então é muito importante ler essas notas porque elas completam o sentido do texto que a gente está vendo, porque muita informação não é colocada no corpo do texto. Ela vem como um extra nas notas de rodapé. O Neil Gaiman, ele considera esse narrador não a Susanna Clarke. Ele entende aquela pessoa, né, como alguém que de fato viveu naquela época e naquele mesmo universo. Então, você percebe que é um narrador que ele quebra a quarta parede, ele conversa com você, o leitor, ele tem opiniões muito particulares sobre os personagens, ele julga os personagens, julga a ação deles, né? Ele não tá ali apenas pra contar, então ele não se omite da história. Na verdade, ele tá o tempo todo inserindo informações e trazendo uma perspectiva que é dele. Então, ele não tem compromisso com apenas narrar os fatos, mas contar o que tá acontecendo sob a perspectiva dele. E aí, ao saírem da biblioteca, havia um livro ali em cima de uma prancha de encadernação e alguns materiais que ele achou que não era um material específico para você fazer encadernação de livro, né? Tinha umas tesouras, uma faca assim meio grosseira, parecendo coisa de ferramenta de jardineiro. Ele não conseguiu ver o conteúdo dessas páginas, mas ele achou que o aspecto geral do livro não indicava que ele precisasse passar por uma reencadernação. E ficou ali se questionando o porquê de Mr. Norrell, que é uma pessoa que é tão cuidadosa com os livros dele, estaria fazendo isso, correndo o risco de danificar esse livro, né?
E aí a gente fica aqui, né, esperando, será que a gente vai saber mais sobre esse livro? Qual é o mistério que cerca esse livro, né? De volta à sala, o Mr. Honeyfoot, afinal, faz a pergunta que não quer calar, né? O porquê de eles estarem ali. Pergunta para o Mr. Norrell o porquê de não se fazer mais magia na Inglaterra. E o Mr. Norrell, ele escuta aquela pergunta com um prazer interior, como se ele já estivesse esperando por essa pergunta ser feita há muito tempo e tivesse com a resposta na ponta da língua, né? Ele fala que não entende essa pergunta porque magia não acabou na Inglaterra e ele próprio é um praticante da magia. E aí acaba o primeiro capítulo e já nesse primeiro contato com o Mr. Norrell a gente percebe que ele é uma figura um tanto quanto arrogante, né? Ele menospreza os magos áureos, menospreza os magos do presente. Então, a gente tá ali vendo pela perspectiva dos segundos e é bem difícil a gente simpatizar com o Norrell nesse primeiro contato que a gente tem com ele. Quando o Segundos ele é apresentado, a gente percebe logo que ele é um cara mais humilde, ele não é um homem nobre, nem tem fortuna, o que nos leva a crer que isso pode ter relação com o desprezo que o Foxcastle e outros dos magos, né, da sociedade de York têm para com ele. Talvez se ele fosse um homem nobre, um homem com um título, eles dessem mais atenção e não o menosprezassem tanto. Tudo bem que eles têm um incômodo ali com a magia praticada, né? Eles de fato só querem estudar. Mas talvez se esse questionamento viesse de alguém que eles considerassem do mesmo nível, eles dessem mais atenção, eles validassem mais esse questionamento. E talvez fossem um pouco menos rudes, né? Com ele, o tratamento que deram a ele quando ele fez essas perguntas, né? Agora a gente vai começar o segundo capítulo, que é a estalagem de Oldster. Quando eles saem de Heartfield Abbey, o Honeyfoot ele tá eufórico, né? Ele tá muito, muito feliz porque eles encontraram alguém que de fato pratica magia. Então isso significa que a magia não acabou. Ou pelo menos que ela voltou. E aí ele, nessa empolgação, ele fala que o Segundos é responsável por tudo. E ele tá muito agradecido aos Segundos por isso. O Honeyfoot, ele acaba considerando o Norrell um homem muito modesto, porque era um mago praticante, mas que nunca se vangloriou disso. E é mais um exemplo da ingenuidade do Honeyfoot, né? Ele lê a coisa de uma forma muito, muito singela e ele não percebe as nuances, né, dos outros personagens, né? Ele não consegue perceber a coisa. Ele não vê maldade em ninguém, aparentemente, né? Exatamente. Ele sempre espera o melhor das pessoas. E aí o narrador acrescenta aqui que, infelizmente, os magos na Inglaterra, eles eram todos muito mal agradecidos, né? Que no fundo das contas, quando todo mundo souber do que aconteceu, os outros magos eles vão ficar pensando o seguinte: se eles estivessem no lugar dos Segundos, eles teriam feito muito mais e muito melhor. Na reunião seguinte da Sociedade de York, tá todo mundo presente. Todos os magos do condado estão ali e eles estão numa estalagem que tá muito cheia, inclusive tem muita gente de pé. O Foxcastle, como presidente, ele tá sentado numa cadeira chiquérrima, né? Parece muito um trono. Eu acho que casa bem com a perspectiva que ele tem de si mesmo, né? Como alguém ali que é superior aos outros. O Honeyfoot, ele chega nessa reunião todo se achando, cumprimentando todo mundo, como se fosse a estrela da noite. E ele tinha preparado todo um discurso, né? Ele queria falar sobre a sua experiência em Heartfield Abbey, mas o Foxcastle cortou ele logo no começo, já foi logo tomando a palavra. E aí o grupo estava dividido entre os defensores do Honeyfoot e dos Segundos e a galera que estava do lado do Foxcastle. E os defensores dos dois já começaram a reclamar quando o Foxcastle começa a falar. Mas assim, ainda assim o Foxcastle continua falando e já vai logo se perguntando como é que esses dois se iludiram tanto, né? Como é que eles acreditaram no Norrell, que provavelmente era um homem louco. E aí um outro mago, o Mr. Thorpe, que era um mago com raro grau de bom senso, ele questiona o seguinte: o que foi que convenceu eles dois, de fato, de que o Norrell era realmente capaz de fazer magia, de praticar magia? O Honeyfoot, ele tá pronto pra responder, tá feliz até, e aí quando ele vai falar, ele dá uma engasgada, ele tenta formular uma frase, só que ele não consegue muito bem, e ele acaba dizendo que foi a fisionomia bastante honesta do Norrell. A sociedade, né, a mesma que considerou o Norrell que era um mago não razoável por conta da letra dele, achou isso muito pouco convincente. E aí o narrador entra e diz de novo, né, que se tivessem visto a fisionomia do Norrell, eles achariam menos ainda. Logo em seguida, o Thorpe, ele pergunta a mesma coisa para os Segundos, só que ele tá meio pálido, meio confuso, e ele responde que tem uma semana que ele tá meio cansado, lento do raciocínio. E ele fala, se perguntassem pra ele por que ele acha de fato que a magia voltou, ele responderia que é porque ele a viu sendo feita. Ele tem essa impressão viva, né? E ele acaba apontando pra cabeça e pro coração. Essa visão tá ali.
Só que ele não viu de fato. Então ele acha que ele sonhou com ela. E aí nesse momento a gente percebe que alguma coisa aconteceu com esses dois. Eles provavelmente passaram por alguma espécie de feitiço, encantamento. Todo mundo acaba se alterando. O Thorpe, ele conclui que o jeito, né, a solução pra gente resolver essa situação é pedir que o Norrell, ele prove que ele realmente é capaz de fazer magia. Alguns magos, incluindo Fox Castle, eles não gostam nada dessa sugestão. Eles basicamente não queriam ver a magia sendo praticada, eles queriam só ler a respeito. Eles resolvem, então, escrever pro Norrell. Né? Todo mundo concorda que os Segundos e o Honeyfoot, eles não foram capazes de lidar com essa situação. Eles não estavam preparados para isso, eles não sabiam explicar o que aconteceu. O discurso deles estava muito confuso, né? Quando eles iam falar sobre o que eles viram, por exemplo, da biblioteca, eles diziam que tinha muito livro. Perguntam, vocês viram algum título? Vocês tocaram em algum? E eles ficam, o Norrell não convidou a fazer isso. Ou dizem que, tinham letras nos nomes dos livros, mas não sabiam dizer o que eles leram. Então, basicamente, eles estavam realmente confusos. A carta, então, é escrita pelo Fox Castle. É uma carta bem grosseira, ele é bem deselegante quando a compõe, quando a escreve. O objetivo dele era justamente irritar o Norrell, né? Exatamente. E aí o Norrell acaba respondendo a carta falando que a sociedade de York tem que se decidir, né? Uma hora tá puxando o saco dele, tá agradando, e outra hora vai ofendendo logo. E aí ele dá uma alfinetada no grupo, né, falando que ele sempre conseguiu praticar magia e não ficou enchendo o saco de ninguém, fazer o negócio dele sozinho. E que certas pessoas atribuíam seu fracasso, né, nessa prática, dizendo que, é porque a magia sumiu da Inglaterra. E isso lembra a gente o que aconteceu com a sociedade de Manchester, né? E ele acaba concluindo na carta que vai informá-lo sobre seus planos até o próximo encontro da sociedade. E aí o que aconteceu em seguida foi que ele enviou um advogado, o Robinson, com um contrato escrito lá todo direitinho, de acordo com as leis da magia inglesa, que era até uma coisa que havia sido esquecida há muito tempo. E esse conhecimento, muito provavelmente, só o Norrell tinha, né? Porque ele é quem, de fato, tem uma biblioteca vastíssima, com tudo que é livro que você possa imaginar. E o contrato dizia o seguinte, que o Mr. Norrell, ele concordava em demonstrar essa magia, em dar uma prova de que ele conseguia, de fato, fazer a magia, executar a magia, e é isso num lugar, numa data e num horário escolhido por ele. E caso ele não conseguisse fazer essa magia, ele ia retirar publicamente essa afirmação de que ele era um mago prático. E ele jamais ia voltar a afirmar isso e nem praticar. E aí, o Mr. Top fala assim, calma, cara, não precisa disso tudo. A gente só queria que ele fizesse uma magiazinha assim pra gente, né? O Mr. Robinson fica meio sem graça e fala que existe aí, né, uma contrapartida. O Mr. Norrell faria tudo isso, mas caso ele conseguisse praticar a magia, a Sociedade dos Magos de York deveria ser desfeita e nenhum deles poderia voltar a estudar magia. Nunca mais. E aí o Mr. Top até fala assim, vai ter alguém pra verificar se a magia foi feita? Como é que vai ser isso? E o Mr. Robinson fala assim, né, que afinal não eram todos magos ali, então ele acha que não existia ninguém melhor do que eles mesmos pra testar se a magia foi feita ou não foi feita. E aí, até por esse questionamento, né, pela forma como o Mr. Robinson colocou, não no sentido de que ele queria humilhar os magos, mas que ele realmente não entendia nada de magia. Então, muitos se viram ofendidos e, por vaidade, acabaram aceitando assinar esse contrato. O Mr. Honeyfoot, ele assinou justamente porque ele acreditava que ele conseguia e queria que isso acontecesse, né? Queria que, de fato, houvesse essa prova. O Segundos, ele foi o único a se negar a assinar. Ele falou que a magia era a vida dele e que ele não seria capaz de abrir mão dela. O que é que ele ia fazer se ele não pudesse continuar ali se dedicando aos estudos dele de magia? No fim, isso não teve nenhum problema. O Mr. Norrell concordou em deixar os Segundos não participar. Todo mundo assinou, era todo mundo menos os Segundos. Como nevou na noite anterior ao dia da magia do Norrell, o dia amanheceu com as ruas todas branquinhas de neve. Segundos, quando acordou, chegou até a pensar que talvez a magia já estivesse acontecendo, né? A senhora Pleasance, né, que era a dona da hospedaria onde ele morava, achou que o Segundos andava meio cabisbaixo, estava magrinho e tentou animar ele com comida, né? E enquanto ela estava ali conversando com ele, ela falou que achava que o Norrell era uma pessoa muito mesquinha. Achava ele meio avarento, porque ele queria acumular para ele magia como muitas pessoas acumulam ouro ou outras coisas, né? Ela falou que ela fazia um dos melhores pães da redondeza, né?
mas que se um gênio saísse do bule de chá dela, ela não pediria que outras pessoas deixassem de conseguir fazer pão. Então, se elas conseguissem fazer um pão tão bom quanto o dela, ela ficaria super tranquila, de boas. Ela fala isso pra se comparar com o Norrell, pra dizer que ela não era avarenta como ele, não era... Isso. Ela não queria tomar algo só pra si, só porque ela era boa naquilo. E aí ela também fala que como o Segundos não assinou, ele vai persistir, né? E ela acredita que ele vai fazer grandes descobertas no futuro e quem sabe até o Norrell engula esse orgulho dele e acabe aceitando o Segundos como parceiro, né? E aí o Segundos ele acaba contando pra ela a respeito do que ele acha que pode acontecer com os livros da Sociedade de York, porque ele tem certeza que o Mr. Norrell conseguiria fazer essa magia, né? E fica ali pensando que duvidava muito que esses livros fossem dados pra ele, né? Então ele segue pra catedral onde a magia do Mr. Norrell ia ser realizada. Na catedral, ele encontra com Fox Castle, que pede para os Segundos apresentá-lo ao Mr. Norrell, né? Os Segundos procura pelo Mr. Norrell, mas não encontra ele por lá. Ele acaba encontrando com o Childemas. Ele tem a sensação de que conhece aquele sujeito de algum lugar, mas não tem certeza. O Childemas fala que a gente pode ter se cruzado aí em alguma livraria da cidade e o Segundos garante que vai se lembrar dele. E aí o Childemas diz que duvida muito disso. Essa é mais uma prova que os dois, né, os Segundos e o Honeyfoot, eles foram de fato enfeitiçados. Porque a gente viu, né, na história que eles encontraram Childermas na biblioteca do Mr. Norrell. Só que o Segundos claramente não lembra disso. Ele tem a vaga memória de ter encontrado com esse cara, mas não lembra de onde. Até esse ponto aqui, ele também não aparenta entender ou suspeitar de que alguma coisa possa estar estranha nisso, né? Mas uma coisa que permanece é essa aura de desconfiança que ele tem ao ver o Childemas. Assim, em ambas as ocasiões, ele ficou intrigado com a figura do Childemas. E aí, o Childemas fala que o Norrell não virá. E o Fox Castle até assume isso como uma desistência e fica aliviado, né? Porque afinal ele não queria ver a magia sendo praticada. Aquilo ali já tinha chegado longe demais. E aí o Childemas fala assim que, na verdade, ele não é que o Norrell não fosse praticar magia, é que ele apenas não precisava estar ali para praticar a magia e que um cavaleiro não é muito afeito a sair de casa no frio. Que é puro deboche dele, né? Que é para humilhar mais ainda os magos da Sociedade de York. E enfim, ele chama a atenção de todo mundo e chama todo mundo para entrar na igreja, né? Que iria começar ali a exposição de magia do Mr. Norrell. Quando eles entram na catedral, eles têm a sensação de que eles estão se despedindo de um mundo que eles não vão mais encontrar quando eles voltarem. É como se aquele evento fosse mudar tudo, e quando eles saíssem de lá, eles não vão ser mais os mesmos. Uma coisa importante que é ressaltada pelo narrador é a escolha do Mr. Norrell pela catedral. Ele fala que é importante você entender o papel de uma catedral numa cidade como aquela para você ver a importância do lugar que ele escolheu. A catedral geralmente é para onde todas as ruas da cidade convergem, é o prédio mais vistoso, é o prédio muitas vezes mais alto. Então, você vê aí a importância que tem a escolha desse prédio de destaque dentro da cidade e por que o Norrell escolheu esse lugar. Capítulo 3 – As Pedras de York. Com todo mundo lá dentro da catedral, os sinos começam a soar. Lá dentro, o barulho ele parece que são sinos de outro mundo, né? Os magos eles sabiam que quase sempre que os sinos soavam, eles soavam com magia. E essa magia vinha de seres mágicos de outro reino. E antigamente, quando os sinos de prata soavam, isso significava que porque um belo ou bela, inglês ou inglesa, iria ser raptado por seres de outros reinos para serem levados para viver com eles em terras estranhas. O próprio Rei Corvo, ele também tinha o hábito de fazer isso, só que ele não era um ser sobrenatural. Também existe uma certa má fama, né, entre os ingleses, de que as fadas e os povos mágicos, eles são associados à maldade, eles têm comportamentos maliciosos. Então, ainda que às vezes eles não soubessem que estavam praticando maldades, eles faziam isso e aí existia essa má fama dos seres mágicos. E aí o narrador ele fala sarcasticamente que se ele ou nós, os leitores, estivéssemos prestes a capturar uma pessoa para viver com a gente eternamente, muito pouco provável que essa pessoa seria algum daqueles magos.
Eles não eram pessoas assim tão cativantes e tão atrativas. Mas isso não passou pela cabeça de nenhum deles, né? Eles escutaram os sinos e ficaram assustadíssimos, achando que foi por culpa da carta do Fox Castle que o Norrell se irritara e fizera aquele evento ali tão assustador. Quando os sinos se silenciam, eles começam a escutar um barulho, né? A princípio parecem ser instruções, sabe, como nos contos de fadas, né? Como se fosse algo pronunciando a condenação deles. Basicamente é como se a voz dissesse que eles não deveriam fazer alguma coisa, mas que provavelmente eles fariam e tudo daria errado. Essa voz, ela parecia muito como o som de pedras batendo uma na outra, né? E aos pouquinhos eles foram começando a entender o que era, mas não era muito compreensível porque era algo misturando inglês e latim. Quando a voz foi ficando mais clara, eles começaram a entender e ela dizia o seguinte: há 500 anos, um jovem entrou na igreja com uma jovem com folhas de era no cabelo. Só havia as pedras ali. Só as pedras o viram estrangulá-la. Só as pedras o viram deixá-la morta no chão. Ele nunca foi punido. E toda vez que entrava na igreja, as pedras diziam que era ele o jovem que matara a moça com folhas de era no cabelo. Mas ninguém as ouviu. Mas as pedras também sabiam onde ele foi enterrado, que era no canto do transepto sul. E as pedras ordenaram que o desenterrassem e vingassem a moça de folhas de era no cabelo. E as folhas, elas continuaram relatando outros eventos, né? Coisas acontecidas ali naquele ambiente. E todo esse barulho ele foi se misturando como um coro ensurdecedor, né? Eles foram percebendo aos poucos, à medida que eles foram entrando no ambiente, se apropriando e vendo o que estava acontecendo, que essas pedras, na verdade, eram estátuas. E uma delas começou a falar em italiano e ninguém estava entendendo o que ela dizia. E aí depois eles se deram conta que ela era uma cópia de uma obra do Michelangelo. E que o que ela estava falando era a descrição do que a estátua original dizia lá onde ela estava, na igreja em que ela estava. Os magos, eles logo esqueceram o medo e ficaram maravilhados com o que eles estavam vendo e ouvindo, né? E eles começaram a correr de um lado para o outro, anotando tudo que eles estavam vendo. Acho que era tanta informação que eles precisavam anotar para não correr o risco de esquecer o que aconteceu ali, né? Como aconteceu com os segundos e o Honeyfoot. E aí, fora da catedral, a mágica do Norrell ela também foi testemunhada. Acontece que tinham 2 estátuas que estavam sendo reparadas pelo Mr. Taylor. Ele estava prestes a entalhar uma dessas estátuas, né? Elas estavam lá para serem reparadas porque elas tinham perdido a forma. E a estátua acabou gritando no momento que ele ia fazer isso. E o homem se assustou e acabou desmaiando. E aí, nesse ponto, o narrador fala que a gente não tem muita certeza se isso foi intencional ou não da parte do Norrell. Esse evento todo dura meia hora, os sinos voltam a tocar depois desse período, e as estátuas voltam aos seus lugares e voltam às suas posições inertes. E esse momento em que o sino toca de novo é como se o ciclo tivesse se fechado, né? E o mundo agora não era mais o mesmo. De fato, depois que os magos entraram, eles vão retornar para um mundo que não é exatamente o que eles deixaram para trás. Nesse momento, o procurador ele vai falar com os segundos e confirma, de fato, a sociedade agora vai ter que acabar. Ele diz que sentia muito, mas os segundos não acreditam no que ele está dizendo. É como se ele falasse com um tom meio de deboche. E aí o Childermas, ele acaba jogando um verde para os segundos. Ele começa a questionar se ele lê alguns jornais londrinos. Os segundos ele demora um pouquinho para sacar o que ele está querendo dizer, mas em um determinado momento ele pega a informação, né? Ele pega o que o Childermas está querendo dizer. Ele fala que, eu acho que o que aconteceu aqui foi algo extraordinário e todo mundo precisa saber a respeito. Então ele diz, né, que vai escrever para o editor do Times em Londres e que vai contar tudo que o Norrell fez em York. No fim das contas, a sociedade de fato acaba sendo dissolvida e é algo que o narrador lamenta. Ele diz que não acha que os magos mereciam esse destino, né, que um mago, quando ele não pode estudar, ele fica meio à toa, ele não tem muito o que fazer e ele acaba perturbando todo mundo em casa. Ele fica questionando aos criados sobre coisas que ele não quer saber e atrapalha o que os criados estão fazendo. Ele fica meio que à procura de coisas pra fazer, ele para ler um livro, só que é um romance, ele não curte muito romance, sabe? Ele lê algumas páginas e já fica entediado. Ele fica olhando pro tempo, vendo as horas passar e ele vê que o tempo nunca demorou tanto pra passar. E aí, o Honeyfoot, ele acaba sendo o único dos magos que não ficou tão mal assim quando esse evento acontece, né, com o fim da sociedade. Ele ficou muito interessado na história da jovem de era no cabelo. Ele começou a investigar a respeito, conseguiu autorização para quebrar as pedras do transepto sul e ele realmente encontra uma ossada lá, né? Só que ele não conseguiu autorização para tirar esses ossos dali e acabou que a investigação dele não deu em nada. Mas isso acabou levando um certo tempo, o que possibilitou que ele não ficasse tão triste assim com o fim da sociedade.
Os livros da Biblioteca da Sociedade, eles foram todos vendidos ao Sr. Thorogood. Só que o Segundus não soube disso, né? Como ele continuava sendo mago, ele poderia ter, talvez, herdado ou comprado os livros, só que quando ele descobriu o que tinha acontecido, ele correu atrás pra, captar os livros pra ele, só que alguém já tinha levado. O Thorogood disse que não podia falar quem era, mas ele se deu conta de que só havia uma outra pessoa que poderia comprar esses livros ali em York. O Segundus e o Honeyfoot, eles continuam conversando sobre o Norrell, tentando investigar mais sobre ele, até porque eles perdem um contato depois desse último evento, e eles descobrem os vizinhos da propriedade dele e começam a questionar a respeito do mago. E é por intermédio desses vizinhos que eles descobrem que o Norrell deixou York. Ele foi para Londres. E aí agora o Segundus é o único mago do condado de York. E assim termina o terceiro capítulo. Agora falando um pouquinho sobre uma adaptação do livro, né, para a BBC em 2015. Foi feita uma série com 7 capítulos e essa série foi muito bem recebida pela crítica e pelo público e considerada uma das melhores séries televisivas de 2015 na Inglaterra. É uma adaptação, pelo menos no que vamos falar inicialmente desses 3 capítulos, né? Apesar desses capítulos iniciais que a gente leu agora representarem muito pouco na extensão da série, até aqui ela foi bem fiel no que se refere a eles. Pouca coisa foi mudada, mas é natural que haja essas mudanças por conta de questões de adaptação de mídias diferentes. Lá no comecinho, quando eles mostram os livros da Biblioteca de York, eles mostram literalmente 3 livrinhos. E a gente vê aqui no livro que é diferente, que a gente já sabe que eles tinham uma vasta biblioteca. Não tão grande quanto a do Norrell, né, em comparação à do Mr. Norrell, mas eles tinham, sim, uma biblioteca bem vasta. Também outra diferença que a gente pode encontrar é que a gente vê o Segundus indo atrás de livros e, inclusive, tendo alguns livros dele roubados, por assim dizer, pelo Norrell. Mas já que no livro a gente fica sabendo que o Segundus ele não tem tanto dinheiro assim, ele não teria condições de estar comprando esses livros todos. A gente leu apenas 3 capítulos do livro. São 50 páginas, mais ou menos. Isso é uma porcentagem muito pequena da história. Mas tem muita informação, muitos personagens, muita coisa acontece. E apesar desses capítulos serem adaptados em apenas 12 minutos da série, todo o clima, todo o humor dessa parte do livro, ela é super bem adaptada. Como a Carol falou, tem uma mudança ou outra, porque realmente são mídias diferentes, mas a aura da história é a mesma, e isso é bem legal. Tem algumas outras mudanças que eu também observei, por exemplo, o Mr. Robinson, né, o advogado do Norrell, ele acaba sendo eliminado, e é uma mudança que eu acho ok. O momento da assinatura do contrato na série, ele acontece lá na catedral, mesmo na hora que o Norrell marcou para fazer a sua magia, e quem faz isso é o Childermas, né? Ele acaba ali enquanto os magos estão em fila, esperando para entrar na catedral, pegando a assinatura de todo mundo, e a cena acontece meio que da mesma forma, né? O único que se recusa a assinar é o Segundus, as consequências são as mesmas, nada muda, eles só fazem essa pequena adaptação. Essa questão da mudança, né? Talvez para dar um clímax pro episódio, foi feita essa revelação de que eles tinham que abdicar da magia só lá na catedral. E isso talvez foi um recurso que eles usaram para dar maior dramaticidade, porque numa entrevista que a Susana deu à BBC em 2004, ela fala que para ela a magia, para parecer real, ela tem que ser um pouco prosaica, um pouco difícil e até decepcionante, e nunca tão glamurosa quanto os outros personagens poderiam imaginar. Então, a magia dela muitas vezes não é uma magia de encher os olhos, então eu acredito que para deixar tudo mais dramático, para dar esse clímax, eles utilizaram esse recurso de dar essa informação de que eles tinham que abdicar da magia só ali, na hora da magia já ser realizada. Eles não tinham esse conhecimento prévio. O que eu acho bem ok para uma adaptação, porque são mídias diferentes e eu tento ao máximo não ser a fã chata que fica falando, o livro é melhor. Outra informação, que também é talvez interessante, é que no livro o próprio Honeyfoot que lembra de já ter ouvido falar do Mr. Norrell, enquanto na série ninguém conhecia ele. É o Thorogood que fala a respeito dele, por ser um cliente dele, que compra livros dele. Ele acaba indicando como um mago ali de York também, apesar de não ser da sociedade, e assim o Honeyfoot e os Segundus acabam chegando até ele. 2 cenas que me chamaram muita atenção na série, que eu acho que foram adaptadas de uma forma muito legal, foram, primeiro, a cena da biblioteca. Eu acho que, na verdade, não da biblioteca,
A cena em que eles saem da sala de visitas, digamos assim, e vão até a biblioteca, onde o Segundus fica muito confuso, né, que ele não sabe se ele subiu ou desceu, os corredores que ele passou. E na adaptação a cena é bem... Ela tem uma certa edição que deixa a imagem meio torta, e aí passa realmente a impressão de que algo ali está acontecendo, né? Que eles não estão apenas atravessando um corredor, mas que existe uma magia, existe um mistério, algo do tipo. E a outra cena é a das estátuas falando na catedral. Essa cena ficou muito legal, achei a animação bem feita, bem divertida, e passa essa imagem realmente de algo fantástico acontecendo e dá medo, mas excitação ao mesmo tempo. Eu achei a qualidade dessa série, em questão de ambientação, de figurino e efeitos, muito boa. Eu acho que não deve nada, assim, a grandes produções, sabe? Eu já assisti os 7 episódios e gostei muito. E vamos de curiosidades. Em 2004, a Susanna Clarke mencionou que ela estava trabalhando em um outro livro que se passaria no mesmo universo do Jonathan Strange e Mr. Norrell e iria se iniciar alguns anos depois dos eventos do livro anterior, né? Só que esse livro ele teria como foco personagens como o Childermas e o Mago de Rua Vínculos, que a gente ainda vai conhecer mais pra frente, que seriam figuras de classe social mais baixa, né? Mais uma vez aí reforçando esse interesse que ela tem nas diferenças de classe, nas diferenças na pirâmide social, né, da sociedade britânica da época. Entretanto, devido a uma questão de saúde, né, em 2006 a Susanna foi diagnosticada com uma doença chamada Síndrome da Fadiga Crônica. Já durante a divulgação do Piranesi, o livro mais recente dela, ela falou que o livro estava meio parado, porque para entregar um livro naquele universo e aos moldes de Jonathan Strange e Mr. Norrell, ela precisava de muita pesquisa e de muita dedicação, e que ela não estava em condições de fazer isso, porque a doença tinha deixado ela bastante debilitada. Ela falou em algumas ocasiões que o ritmo estava bem lento, e em outras ela chegou a dizer que achava que a doença tinha afetado até a capacidade dela de tomar decisões. Então, o livro estava como se fosse assim, uma floresta, um matagal. Tava caótico, tinha várias coisas lá que ela precisava ainda meio que podar, né? E depois disso não se ouviu muito mais falar sobre o progresso de como que estava essa história, que seria uma espécie de continuação de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Vamos torcer que ela melhore de saúde, apesar de que síndrome da fadiga crônica é uma doença crônica, isso não tem cura, mas que ela melhore, que ela consiga, né, se dedicar a esse livro e em algum dia ela venha publicá-lo. Falando um pouquinho das referências dela, em uma entrevista à BBC em 2004, a autora falou que em Jonathan Strange e Mr. Norrell ela quis criar uma história de magia e magos o mais convincente possível. E o modelo mais próximo que ela encontrou, né, a inspiração dela, foi os Contos de Terra-Mar, da Ursula Le Guin. Ela falou que a sensação dela, enquanto lê, é que a magia descrita por essa autora é perfeitamente real. Você sente que a mágica existe e deve ser exatamente como Le Guin descreveu. Então, essa é uma outra obra que eu também tenho muita vontade de ler. Eu também. E é incrível, né? Esses autores de fantasia são uma grande panelinha. Todos estão conectados. O livro ganhou diversos prêmios quando foi lançado, entre eles o Hugo de melhor romance, o World Fantasy de melhor romance, Locus de melhor romance de estreia, ganhou também o British Book Awards como romance de estreia e o Mythopoeic Fantasy Awards de literatura adulta. A mulher fez o Rapa em 2005, né? Além, é claro, de outros prêmios para os quais ela foi indicada, mas ela não ganhou. Mas ela ganhou em nossos corações e é isso que importa. Vamos agora mandar um beijo para as meninas que entraram em contato com a gente, dando feedback, falando do que acharam, que estão gostando e tudo mais. Um beijão para as minhas xarás Ana Carolina Vida e Carol Santos. E para Ana Raquel e para a autora, nossa amiga pessoal, Lígia Camelo Santiago. A gente ficou muito feliz com o feedback de vocês. Por favor, mandem mais, a gente adora receber mensagens. E se vocês quiserem ter o nome de vocês divulgado aqui, é só mandar uma mensagem pra gente, ou por e-mail, no estalagempodcast@gmail.com ou no inbox do Instagram ou do Twitter. E é isso, gente. Vamos encerrar por aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, que se vocês leram, vocês deem os comentários e as opiniões de vocês nas nossas redes sociais, como nós pedimos. E que se vocês não leram, vocês tenham se interessado, tenham achado, não sei,
curioso, divertido e que esse episódio tem despertado a vontade de ler também. Ou pelo menos só de ouvir os episódios, porque vai ser uma jornada um pouquinho longa, né? Isso. E lembrando sempre que vocês podem também enviar e-mails pra gente no estalagempodcast@gmail.com, se vocês quiserem fazer comentários, como a Clarice já falou, se vocês quiserem enviar teorias da conspiração pra gente, a gente adora. Então fiquem à vontade para conversar com a gente. É muito mais legal quando a gente pira junto na mesma experiência, né? E a gente vai encerrar por aqui, nos vemos daqui a 15 dias. Até lá! Até a próxima!